Bom, acho que podemos começar, Jaqueline. Podemos sim, vamos dar início. Legal, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos. Obrigado aí por aceitarem o nosso convite. Meu nome é Paulo Fernandes, sou diretor comercial da Agis. Estou aqui junto com a Jaqueline Zanovelli. A Jaqueline faz parte da nossa equipe de marketing, a nossa especialista pela área de mídias sociais, então ela vai nos apoiar durante essa apresentação. Um primeiro aviso importante que a apresentação aqui pelo Zoom ela está sendo gravada, né? Então, é só para dar esse comunicado desde o início. Essa apresentação depois nós vamos disponibilizar para quem não conseguiu ou não conseguir entrar hoje aqui para assistir conosco ao vivo, tá ok? O modo da apresentação também, durante a apresentação vocês não vão poder fazer perguntas falando, porém a gente incentiva vocês a utilizarem o chat. A Jaqueline vai estar coletando todas as perguntas que vocês fizerem ao longo da apresentação e no final nós vamos tentar responder as principais aqui, aquelas que não der para a gente responder aqui ao vivo, no caso do tempo, a gente vai mandar para vocês depois. Então a gente pede que quando vocês fizerem perguntas pelo chat, que vocês, por favor, coloquem o nome da empresa de vocês, né, o nome do canal, e o nome de vocês também, para ficar mais fácil depois a gente poder fazer uma devolutiva para vocês dessa pergunta. Tá ok? Então, o objetivo dessa apresentação de hoje é nós fazermos aqui como se fosse um refresh, né, um relançamento ou uma atualização do nosso programa de canais, nosso programa de relacionamento, que é o Siga. Além disso, vou aproveitar também e compartilhar um pouco da Agis rapidamente, para quem não conhece tanto sobre a empresa, para a gente também atualizar um pouco da empresa, um pouco do nosso portfólio. Então, eu espero que nessa 1 hora que está planejado para a gente estar juntos, que seja o mais produtivo para todo mundo, para nós e para vocês. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Aproveitando já nessa primeira tela, a nossa empresa completa 30 anos esse ano, né? Então, uma empresa puramente nacional, que está aí por 30 anos, então já tem um legado bem interessante. Então, começando a falar um pouquinho, né, do momento, né, e até da forma como nós nos posicionamos no mercado, o nosso objetivo ele é bem ousado. Nosso objetivo é ser o melhor distribuidor da área de TI do Brasil. Não necessariamente o maior, mas sim o melhor. Melhor para vocês, que são os nossos canais, melhor para os nossos parceiros, que são os fornecedores, e também para os nossos colaboradores, que hoje já somos mais de 260 pessoas. Eu estou há 2 anos na empresa, né, entrei em setembro de 2020, e de lá para cá, nós já crescemos 1/3 o tamanho, o número de colaboradores que a gente tem na companhia. A Agis tem sua sede baseada em Campinas, porém já há muitos anos nós temos uma cobertura geográfica do Brasil todo, né? Nós não somos o que foi lá no início um distribuidor regional, hoje nós somos sim um distribuidor que cobre o Brasil como um todo. Temos um time dedicado de especialistas, não só na área de produtos, pré-vendas, analistas, mas em todas as áreas de atuação a gente busca ter pessoas que conheçam muito bem as suas atividades. Temos alguns parceiros que oferecem soluções de crédito, de leasing, de financiamento para viabilizar os nossos negócios. Somos afiliados de 2 entidades de classes importantes. Uma delas é a Abradist, que é a Associação Brasileira de Distribuidores da área de TI, que hoje já conta com mais de 50 empresas, distribuidores no Brasil todo. E temos a honra de que o nosso presidente, que é o Marco Antônio, atualmente ele exerce a função de presidente dessa entidade. A outra entidade que fazemos parte é a AFRAC, que é a Associação dos Revendedores, Fabricantes, todos os parceiros aí do mundo de automação comercial. E também temos aí o nosso gerente da unidade, que é o Dagoberto, que faz parte também como um dos executivos dessa entidade, para ajudar a promover, a organizar e ter as melhores práticas aí do segmento. Apenas para efeito de informação, nós temos, no ano passado, vendemos para mais de 6.500 canais, então só para contextualizar o tamanho da companhia e a nossa cobertura em termos de canais, como vocês que estão aqui conosco hoje. Falando um pouco do resultado, né? Obviamente todos vivemos e ainda estamos vivendo o momento da pandemia, mas voltando um pouco, lá no final de 2019, quando a empresa fez o seu planejamento para 2020, o nosso objetivo era crescer algo em torno de 14%. Né? E felizmente, né, obviamente estávamos preparados junto com vocês e surfamos, né, acredito que com a maioria de vocês, essa demanda crescente
que a pandemia proporcionou em termos de conectividade, que é trabalhar em casa, estudar em casa, se alimentar em casa, né? Isso aumentou muito e algumas categorias de produtos tiveram um crescimento muito importante. O resultado disso foi que no ano de 2020 não crescemos 14, crescemos quase 40, então quase 3 vezes o que a gente havia planejado e atingimos um número histórico para a companhia, que foi faturar mais de R$ 1 bilhão. O ano passado não foi diferente, crescemos de novo 31,4%, ultrapassamos a barreira de 1,3 bilhão de reais e esse ano nosso objetivo é chegar a 1,5 bilhão de reais. Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, fazendo uma projeção de 2019 para 2022, a gente vai ter dobrado o tamanho da companhia. Então, a companhia, em 27 anos, chegou a um faturamento. Em 3 anos, né, de 20, 21 e 22, graças ao trabalho e graças à parceria com vocês, nós vamos chegar ao dobro de faturamento. Então, isso eu queria agradecer a todos, que não só os nossos colaboradores, mas principalmente vocês, os nossos canais, porque sem vocês a gente não conseguiria fazer nada, porque o nosso negócio é distribuição 100%. Né? Isso faz parte da nossa definição, da nossa missão, que é ser um distribuidor puramente que atua 100% através dos canais, sejam canais que atendem o mercado de varejo ou canais que atendem o mercado corporativo. Para a gente falar um pouco das nossas soluções, nós já de algum tempo temos tentado transformar o nosso portfólio em um conjunto de soluções e ajudando vocês a identificar oportunidades com base nos clientes que vocês estejam atendendo. Então, se o cliente é da área financeira, se o cliente é da área de educação, se o cliente é da área médica, a gente tentou, através de formas de gráficas visuais, identificar oportunidades dentro do portfólio para que vocês possam, quando estiver falando com os clientes de vocês, lembrar de que existem oportunidades em várias áreas dentro dessas empresas, com base no perfil, no foco, no tamanho ou no segmento de atuação. Então, eu vou passar alguns deles aqui. Essa informação também está disponível no nosso e-commerce B2B, até com mais detalhes, mais interativa, mas acho que é interessante a gente compartilhar com vocês. Então, pensando na área de educação, então lembrar que quando você estiver falando com uma escola, com uma universidade, seja pública, seja privada, a gente tem oportunidade para o professor, para o aluno, para a sala de aula, para a infraestrutura da própria escola ou universidade, e até pensando no ensino híbrido, né? A pessoa na casa dela, lá com o notebook, com os acessórios, com conectividade. Então, a gente, de forma gráfica, tenta mostrar quais são as opções e oportunidades que a gente identifica. Falando de automação comercial, né, a gente sabe claramente que tem duas áreas bem distintas. Uma delas é realmente o ponto de venda, que é a automação comercial por si só. Então, é automatizar ali o ponto de venda. E a outra parte, né, que fica por trás, né, que é o que a gente chama de automação, que é o AIDC, que é a automação industrial. Quando a gente pensa em uma empresa de logística, então você tem lá o armazém ou o galpão, então a gente tem toda uma gama de soluções e um portfólio bem completo para auxiliar soluções de automação industrial também. Na área de imagem, né? Pô, Paulo, o que seria a área de imagem? A área de imagem vai desde uma Smart TV, passando por monitores profissionais, na área que a gente chama de digital signage. Quando a gente entra num prédio comercial e está dentro do elevador, normalmente tem ali um anúncio, etc. Aquilo é uma solução de digital signage. Você tem um monitor profissional, tem um software, tem uma gestão daquele conteúdo que está sendo apresentado. Soluções de videoconferência, soluções de projeções de alto brilho profissionais, soluções de LED, seja indoor ou outdoor, com controladoras. Então, a gente tem um portfólio muito grande para auxiliar vocês nas soluções de imagem, qualquer tipo de cliente que tenha essa demanda. Área de infraestrutura, então, passando por servidores, data center, área de segurança, área de energia, né, os estabilizadores, no breaks, racks, data centers, né, área de segurança também. Então, tudo que diz respeito à infraestrutura das empresas, a gente tem um conjunto de soluções bem completo também. Indo agora para algumas verticais, quando a gente fala da área de saúde, né, pensando em hospitais ou clínicas, laboratórios, etc. Então, tem toda a parte de impressão, digitalização, energia, a parte também de imagem, computadores, pontos de acesso, a parte de conectividade. Então, aqui é mais para exemplificar, para a gente ficar atento quando eu estiver falando com o cliente, quais são as oportunidades. Então, tem muita oportunidade quando a gente olha para uma empresa com base em cada um dos segmentos.
Uma outra área mais específica, área de aeroportos, muito de digital science, de coletores, de impressoras, energia, etc. Hotelaria é uma área importante, nós temos alguns canais importantes que atendem grandes redes aí de hotéis no Brasil todo. Então tem também essa área de imagem, tem conectividade, tem impressora, tem scanner, tem no-break, tem computador, obviamente, né? Então tem aí uma gama de soluções também importantes. Quando a gente pensa de forma mais genérica em empresas pequenas e médias, né, que é o famoso SMB, Small e Medium, né, então aí você tem uma gama de ofertas que cobre a empresa como um todo, né, independente da empresa ser média ou pequena, a gente tem solução, temos soluções aí para atender através de vocês a empresa como um todo também. Aqui, falando especificamente na área de impressão e digitalização, importante destacar que a Agis é um distribuidor muito focado nesse segmento, que vai desde uma impressora pequena, lá doméstica, até soluções muito completas de impressoras de grande porte, né, de grande formato, que a gente chama, que são os plotters, soluções gráficas, né, com muitas características novas, e temos um portfólio de marcas também bem completo e uma equipe muito capacitada para auxiliar projetos. Então vamos desde uma impressora que custa R$1.000 até impressoras de R$200.000, soluções bem profissionais, projetos bem complexos também. E aqui a gente tem esse slide, que é um dos slides que a gente mais gosta, um dos slides que a gente tem orgulho de mostrar para vocês, onde nós temos todas as unidades de negócio, né? Então basicamente e aí em azul mais escuro nós temos 2 unidades de negócio voltadas para o segmento de infraestrutura, né? A área de infra é a área de soluções digitais, onde estão as nossas soluções de software. Depois nós temos mais 6 outras unidades, passando por imagem, energia, impressão e digitalização, a parte de volumes, onde a gente fala basicamente de componentes e acessórios, automação e device. Obviamente eu não vou falar de tudo aqui, mas o que é importante, né, nesse slide? A gente tem mais de 60 fabricantes que nós somos distribuidores oficiais aqui no Brasil, alguns importados, outros adquiridos aqui no mercado nacional, mas atrás desse slide nós temos uma equipe hoje de mais de 60 pessoas na área de produtos, incluindo gerentes de produto, especialistas de produtos, engenheiros de pré-venda, para auxiliar vocês em preparar a oportunidade, fazer um sizing daquela oportunidade, definir qual que é a configuração. Então, mesmo que você não seja um experto, a gente sabe que as revendas, os canais, vocês acabam buscando uma especialização para ter um diferencial, para realmente não dá para fazer tudo, mas às vezes uma área que está próxima e você identifica uma oportunidade, mas que você não tem expertise, então é importante que você possa contar com a nossa equipe de apoio da área de produtos, para auxiliar você a entender qual que é a demanda e de alguma forma buscar a melhor solução, fazendo a conexão com os fabricantes, fazendo o registro de oportunidade no fabricante, ajudando vocês a se capacitarem. Então usem e abusem, né, no bom sentido, da nossa área de produtos para auxiliar vocês nesse sentido. Falando um pouco da nossa plataforma digital, que inclui o nosso e-commerce. Nós temos um e-commerce B2B, para quem não conhece, obviamente não vendemos para cliente final, não, nosso negócio é 100% vender para vocês, vender para o canal, e hoje você consegue fazer tudo através do nosso e-commerce da plataforma digital, da mesma forma que você faz com o nosso time de vendas aqui pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Então, fazer um faturamento direto, aquela questão de fazer uma intermediação, fazer uma análise do preço, não precisa cadastrar o cliente final no caso de intermediação, você pode dizer qual é o estado que está aquele cliente, se ele é um contribuinte, não é contribuinte, já consegue simular exatamente uma proposta para aquele cliente, já considerando a sua comissão, mesmo que você faça pedidos através da nosso time de vendas, ou seja, que a gente chama de pedidos offline, vamos dizer assim, você consegue visualizar o tracking desse pedido através do online, consegue segunda via de nota fiscal, enfim, é realmente uma plataforma digital muito mais do que só uma ferramenta transacional, né, que quando a gente fala de e-commerce, é uma plataforma bastante robusta. Né? Então, a gente colocou no ar, inclusive ontem comemoramos 1 ano da nova plataforma, né? Foi em julho de 2021 que nós colocamos no ar, e temos aí uma aceitação e uma utilização
crescente a cada mês. Temos batido os recordes não só de faturamento, mas de número de canais ativos do nosso e-commerce mês a mês, desde que a gente lançou essa nova plataforma. Então eu convido vocês todos que, se ainda não fizeram uso da plataforma, não necessariamente colocar o pedido por lá, mas a gente diz que faz todo sentido também, porque o preço é exatamente o mesmo, mas para vocês experimentarem, fazerem busca de produtos, muita informação dos fabricantes estão lá, material técnico, se você às vezes precisa fazer uma proposta, tem muito em vídeo, tem muito material, muito conteúdo. Então eu convido vocês, se não se registraram ainda no e-commerce, que o façam, porque é uma ferramenta que está à disposição de vocês. Falando um pouco do nosso percurso, né, do que a gente vem buscando. A gente quer cada vez mais, né, seguir essa transformação digital que vem acontecendo no mercado, não só no mercado de tecnologia, mas no mundo como um todo. Então a gente faz investimento muito forte na área de tecnologia interna para ter ferramentas para atender cada vez melhor vocês. Então, uma delas, a gente utiliza o Microsoft Power BI para ser o nosso ferramenta de Business Intelligence aqui, e tem muita coisa que a gente tem, informação que a gente pode compartilhar com vocês, dados online de o que comprou o que, às vezes o próprio canal não sabe de tudo que ele compra, ou não tem uma análise de quais são as linhas que ele mais vende, quais são os produtos. Essa informação a gente tem para ajudar vocês nesse sentido. A gente também está implementando e contratando plataforma de nuvem para poder oferecer soluções de cloud através de uma plataforma específica. Estamos nesse caminho. Muito provavelmente, antes do final do ano, vamos ter isso disponível para todos os canais. Eu acabei de falar da plataforma digital, que é o nosso e-commerce, que tem algumas funcionalidades que já estão disponíveis, outras que estão a caminho. Então, por exemplo, se você, canal, tem um e-commerce próprio, a gente tem como conectar o nosso e-commerce com o e-commerce de vocês, de tal forma que você use as informações que a gente tem dos produtos, que é a disponibilidade de estoque, de preço. Então, é possível, a gente tem isso conectado com alguns canais, dá para fazer. E a gente tem evoluções aí para o ano que vem, onde a ideia é permitir que vocês, os nossos canais, possam criar suas lojas virtuais, utilizando todo o nosso background, o nosso conteúdo e o nosso engine, né? Ou seja, a operação do nosso e-commerce, para apoiar vocês a ter uma página, mesmo que seja também uma página B2B com os clientes corporativos de vocês, não necessariamente para cliente final. Então a gente vai ter essa evolução ao longo do próximo ano. E por fim, o tema mais importante da apresentação de hoje, que é o nosso programa de canais, cujo objetivo é estar mais próximo de vocês, é realmente retribuir a concentração de negócio que vocês fazem conosco. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma apresentação do nosso programa, aproveitar também e contextualizar algumas atualizações que a gente está fazendo no programa a partir desse trimestre de julho, né, que é o nosso Q3. Então, contando um pouco da história, a gente lançou esse programa de canais em outubro de 2021, fizemos um primeiro trimestre com um grupo reduzido de canais para testar o modelo, para fazer ajustes na metodologia, nas regras que a gente lançou. Então fizemos, foi bem sucedido, e desde então nós já estamos rodando agora, iniciando o quarto trimestre, né? Então foi outubro, novembro, dezembro, depois janeiro a março, abril a junho, e agora a gente está iniciando o terceiro trimestre desse ano, com algumas modificações, né? Com base em alguns feedbacks, com base em algumas análises que a gente fez ajustes para melhorar ainda mais esse programa. Então, a gente ousou um pouco, junto com Jaqueline, com todo o time de marketing, porque a gente não queria fazer um programa de canais mais do mesmo, né? Aquele negócio de... Normalmente as categorias são ouro, prata e bronze, diamante, black, cartão red, né? A gente falou, não, vamos fazer um programa de canais, mas que tenha um conteúdo, que tenha algo que conecta a Agis com vocês. E a gente chegou à conclusão de que o nosso programa está baseado nas estrelas, nas constelações que existem aí no nosso universo, e a gente entende que isso tem muito a ver com fazer a sua estrela brilhar cada vez mais forte, e esse é parte do nosso papel aqui, ajudar vocês a decolarem, ajudar vocês a se tornarem cada vez mais empresas melhores, né? Então, o programa de canais da Agis foi inspirado nessa jornada, e a ideia é isso, né? Ajudar vocês a crescer, ajudar vocês a seguirem o caminho, né? E brilhar mais forte. Fizemos aí
uma brincadeira, na verdade, séria, né? Mas com a inversão da palavra AGES, que é o SIGA. Então, o nosso programa se chama SIGA AGES, e nós utilizamos as letras iniciais, né, dessa frase, desse logo, que é o SIGA, para dar nome às nossas categorias. Então, para quem ainda não faz parte do programa, ou quem já está, a gente quer que vocês estejam cada vez mais próximos com a gente, e agora eu vou contar um pouquinho sobre ele. Então, nós temos 4 categorias, os nomes são Sirius, Izar, Gátria e Antares, né, sendo Sirius a categoria mais forte, e Antares a categoria inicial. Então, aqui um pouco do contexto, né, um pouco dessa história das estrelas, etc. Sirius é a maior inspiração para seguir brilhando sempre, ou seja, é o objetivo que a gente tem de desenvolver o relacionamento com vocês para que todos os canais tenham o mais alto nível dentro do programa, a maior parceria, mais próximo e com a maior concentração de negócios conosco. A segunda estrela é a estrela Izar, né, uma estrela de grande magnitude da constelação Bootes, também a segunda mais brilhante e uma das principais a serem observadas por telescópio. E é isso, né? Ou seja, pela sua grandiosidade, a Izar é a sua inspiração na busca de objetivos ainda maiores, ou seja, é um passo quase lá na ponta, né, chegando na categoria mais alta. A Gátria é uma categoria intermediária, é a terceira estrela mais brilhante, então é a terceira estrela dentro do nosso programa de canais também. E a Antares, que é a gigante aí vermelha, né, é também chamada de coração do escorpião, já que está no centro da constelação de sua origem. Então é o início do programa. Então por isso que o Antares foi escolhido como a estrela para que os exploradores ou os canais, né, iniciem o relacionamento dentro desse nosso programa. Então a gente acredita que tem tudo a ver com a AGES, tudo a ver com esse caminho a ser trilhado de relacionamento com vocês. Um pouco da missão, visão e valores do programa, que estão 100% conectados com a nossa missão, visão e valores da companhia. Então, o objetivo é realmente desenvolver os canais, desenvolver vocês de uma forma colaborativa. A nossa visão é que o programa agregue e apoie vocês, senão não faz sentido, é só para isso, ele tem que ser simples, ele tem que agregar, ele tem que apoiar, ele tem que ajudar vocês a se desenvolverem, e mantendo os valores que são os próprios valores da companhia, agilidade, conectividade, informação, relacionamento, capacitação e benefícios. É isso que está por trás do programa que a gente criou. Nós temos um portal, que é o sigaages.com.br, é um portal exclusivo sobre o programa, onde os canais podem obter as informações, as regras, acompanhar suas vendas. A gente vai falar um pouco dele aqui durante a apresentação. Então, temos aí uma área reservada sobre isso. Falando um pouco do conceito do programa, né? A ideia é que o programa agregue valor para vocês. As atividades, áreas ou benefícios que estão em amarelo já estão funcionando de forma plena, e as em branco, algumas ainda estão em desenvolvimento e outras estão no início, ou seja, a gente ainda tem mais ferramentas e mais funcionalidades para colocar no ar para vocês. Né? A plataforma digital já está no ar, os benefícios, eu vou falar sobre ele, o plano de negócios, o atendimento personalizado e a prioridade funcional. Só para fazer um destaque aqui para a prioridade funcional, quando nós definimos o programa, a gente entende que não é só a área de vendas e a área de produtos que se relaciona com os canais. Nós temos áreas importantes dentro da companhia que têm muito contato com o canal no dia a dia. E o que nós fizemos com essas áreas, que principalmente são as áreas de logística, a área de crédito e a nossa área de pós-vendas, que é o Help, para quem já trabalha com a gente há algum tempo, que é a área que soluciona os problemas após as vendas. Né? Dentro de cada uma dessas 3 áreas que tem muito contato com vocês, nós também criamos uma categorização da equipe e do atendimento, de tal forma que a gente tenha um nível de serviço, ou SLA, se a gente quiser usar a sigla em inglês, para que quanto mais alto a categoria dentro do programa, a gente vai tentar dedicar mais recurso, atender no menor tempo possível
os canais dentro dessa categoria nas áreas funcionais. Obviamente, isso é feito no dia a dia pelo time de vendas e pelo time de produtos, mas a gente também está fazendo essa mudança cultural. Isso não se faz de um dia para o outro, é algo que leva um tempo, mas é importante que vocês saibam que dentro do nosso sistema, do nosso RP interno, qualquer área que vai interagir com o canal, ela pode não conhecer você, pode não conhecer exatamente aquele canal, mas ela sabe que aquele canal faz parte de uma determinada categoria e, por sendo assim, é um canal que concentra mais negócios conosco e a gente espera que o nosso colaborador, entendendo isso, ele atenda vocês da melhor forma possível sempre, para que a gente consiga cada vez mais dar esse diferencial em retribuição à concentração de negócios que vocês fazem conosco. Entrando no detalhe, falando especificamente aqui do programa, né, nós temos as 4 categorias e nós definimos níveis mínimos de meta trimestral de relacionamento conosco. Aqui nos resultados de meta entra tanto as compras que vocês fazem para vocês, ou seja, uma venda para o canal, ou quando a gente faz intermediação, faturando direto para o cliente final de vocês e vocês recebendo a comissão. No caso do faturamento direto, o que é considerado para o resultado é só o valor de revenda, né? O valor de custo de vocês e não o valor final na ponta da nota fiscal. Então é só esse detalhe no caso de intermediação, mas tanto uma venda como a outra contabilizam para os resultados. Ah, Paulo, então quer dizer que se eu sou um canal Sirius, a minha meta é R$1 milhão? Não, ela é a partir de R$1 milhão. Dependendo do histórico, do relacionamento e do potencial, ela vai ser de 1 milhão ou mais. Né? E a gente, como é que a gente faz isso? Nós consideramos sempre a média dos últimos 12 meses, dos últimos 4 trimestres que vocês estiveram conosco, e também fazemos uma ponderação pelo potencial, pelo nível de relacionamento que a gente está. Se às vezes a gente está iniciando o relacionamento e a gente entende que vocês, cada um de vocês tem um potencial maior, que ainda não estão concentrando tanto negócio com a gente, está comprando muito no concorrente, a gente entende que tem oportunidade mais de crescer. Então, R$1 milhão mínimo Sirius, R$500 mil mínimo Izar, Gátria 250 e Antares, que é a categoria de entrada, R$100 mil para começar a fazer parte do programa. Então, trimestralmente, a gente faz uma reavaliação, utilizamos a média dos últimos 12 meses e fazemos os ajustes. Ajustes que podem ser um aumento dentro da categoria dentro do programa ou a entrada, né? Ou seja, um canal que passa a ter uma média mínima de R$100 mil por trimestre, ele é convidado a fazer parte do programa. E o é convidado é sempre um convite, o canal tem que aceitar. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Falando dos benefícios, atendimento personalizado, né? Então, nós temos uma equipe de consultores interno, então todos os canais que fazem parte do programa necessariamente são atendidos por um time que tem um atendimento gerenciado, ou seja, é um consultor que tem uma carteira finita, um grupo de canais, então tem um atendimento diferenciado. Além disso, nós temos uma equipe de relacionamento externo, hoje nós temos 10 pessoas que fazem o atendimento de campo, com focos diferentes por solução ou por região, e necessariamente canais que são Izar e Sirius na verdade já tem esse atendimento também somado. Então tem o consultor interno e tem também o atendimento do gerente de relacionamento externo. No caso de Sirius e Izar, terá com certeza, no caso de Gátria, depende um pouco do relacionamento, do potencial, mas eu diria para vocês que a maioria dos canais que estão na categoria Gátria hoje tem também o atendimento de um nosso gerente de relacionamento externo. Aqui um pouco mais de prioridade de atendimento e benefícios exclusivos que eu falei para vocês nas áreas de logística, crédito e pós-vendas, que é o nosso Agis Help. Não vou ler um por um, mas o importante é que a gente, como eu falei para vocês, tenha benefícios exclusivos, atendimento diferenciado, níveis de tempo de resposta mais rápidos dentro do programa aí de canais com base nas categorias que cada um participa, ok? Geração de demanda, né? Como eu falei para vocês, algumas coisas já estão funcionando, outras nós estamos colocando no ar. Né? Então, aquilo que eu falei do nosso Power BI, acessar essa informação. Então, os canais Sirius, o nosso time de gerente de relacionamento, compartilha com vocês ao final de cada mês ou trimestre o resultado que vocês tiveram conosco em detalhes, com quais linhas de produto vocês compraram, até se precisar no nível do detalhe de qual part number, qual SKU vocês mais compraram, para que vocês entendam para quantos clientes vocês venderam. Então é uma forma da gente ajudar vocês a gerenciar o relacionamento que vocês têm conosco. O Agis University é um plano para a gente
colocar no ar no próximo ano. A ideia é concentrar cada vez mais treinamentos dos nossos fabricantes e treinamentos que sejam desenvolvidos para a Agis num único portal onde você possa assistir o treinamento, se capacitar e ter um tracking aí para que o vendedor da sua empresa possa ir se atualizando nas tecnologias. O Marcagens, que é montar materiais, né, de marketing específico para que vocês possam fazer uso e enviar, por exemplo, um e-mail marketing para a sua base. Então, a gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Campanhas de marketing específicas para os canais que fazem parte do programa. Isso tem acontecido muito com alguns fabricantes, onde a gente consegue fazer incentivos específicos através do programa, junto com alguns fabricantes que nós temos, né? E como eu falei para vocês, uma coisa que vem lá no futuro, que é o que a gente chama de loja, provavelmente em 2023 também, permitir que o canal possa ter a sua própria loja, utilizando o nosso e-commerce como ferramenta de back-office, vamos dizer assim. Aqui o acesso àquela equipe, àquela estrutura que eu falei para vocês da nossa área de produtos, né, o gerente de produtos, especialista em engenheiros de pré-vendas, apoiando vocês em desenho de soluções, a fazer prova de conceito junto com os fabricantes, entender e dimensionar qual é a solução que a gente vai entregar com base na necessidade do cliente, né, disponibilizar para vocês configuradores especializados. Tem alguns fabricantes, principalmente na área de infraestrutura, que tem ali um configurador, soluções mais complexas. Então, a gente tem isso no nosso e-commerce e tem o nosso time de produtos para ajudar vocês a fazer esse tipo de coisa. Fazer interface com os fabricantes para fazer registro de oportunidades. Então, a ideia é que vocês tenham esse acesso diferenciado para usar essa estrutura que a gente tem para apoiar vocês nos negócios. Agora, falando um pouco dos benefícios monetários, né? O programa traz muita coisa, mas também traz benefícios monetários. Então, com base naqueles mínimos de metas que a gente falou lá atrás, então, se o canal atingir a sua meta no trimestre de faturamento, dependendo da categoria do programa, ele tem acesso a rebate, que é uma devolução, é como se fosse um cashback de tudo que ele comprou, e também uma outra verba adicional, que é o que a gente chama de verba de marketing. Qual que é a diferença de um para o outro? O rebate é para vocês usarem diretamente da forma que vocês quiserem. A verba de marketing você precisa, no momento do resgate da verba de marketing, que está disponível no portal, dizer para a gente qual é a atividade de marketing que vocês vão realizar para gerar demanda utilizando essa verba. Essa é a única diferença e ele só está válido esse benefício para as categorias Sirius e ISAR. Então, como vocês podem ver, o percentual total na categoria Sirius é de 1,5 sobre as compras que o canal realizou no trimestre anterior, desde que ele atinja o objetivo. ISAR, a somatória é 1%, e GATRI, a gente fez uma melhoria nesse trimestre agora de Q3. Então, a partir de Q3, o rebate, que era de 0,5%, passou a ser de 0,75%. Então, a gente, até recebendo alguns feedbacks, fez esse incentivo para incentivar cada vez mais os canais a fazerem parte do programa. A categoria Antares, num primeiro momento, não tem um percentual de rebate atrelado às suas vendas. Duas informações importantes, além, né, de ter explicado o rebate e a verba de marketing, nós temos um limite, um teto de atingimento. Então, o canal ele recebe o rebate e a verba de marketing até 200%, ou seja, se ele dobrar o resultado em relação à meta, então tem um limitador, por isso que é importante a gente trabalhar com o gerente de relacionamento e escalonando a meta de vocês. Eu sei que alguns canais falam, pô, minha meta subiu. Subiu porque a gente melhorou o resultado, tem mais potencial e para garantir que a meta seja mais compatível com o potencial de atingimento que vocês possuem. A outra coisa que também existe a regra do programa, a gente fez questão de deixar claro aqui, é que quando a gente realiza, é muito pontual isso, é muito mais voltado aí até para negócios de varejo do que negócios corporativos, mas quando é realizada uma venda que a gente chama de fulfillment, onde a venda é amarrada com o fabricante, basicamente a Agis age como um facilitador do processo, então é uma venda onde temos margens muito comprometidas, é basicamente uma transação de receber do fabricante e fazer a transação para vocês ou com vocês para o cliente final. Então, nesses casos, quando é identificado um processo de fulfillment, a regra normalmente vem do fabricante, por ser uma operação diferente e com margens muito reduzidas,
ela não entra para a contabilização do resultado de atingimento do trimestre. Então, essas são as duas únicas regras específicas que é importante a gente deixar claro para vocês, para depois não ter, né, surpresa, mas sempre que tiver uma venda de fulfillment, a gente vai identificar como tal. Outra coisa, né, dando seguimento aí aos benefícios exclusivos, os canais Sirius e Izar, o nosso time de GRA tem feito um planejamento de negócio trimestral, algo muito simples, no início do trimestre, definir junto com vocês quais são as atividades que a gente vai realizar em conjunto e, ao mesmo tempo, que vamos revisar o que foi feito no trimestre passado para garantir que foi feita aquela ação, aquela atividade. Então, às vezes, é trazer um novo fabricante para o revendedor, ajudar a capacitar os canais que querem iniciar um trabalho com um fabricante que ainda não tem, se certificar. Então, esse plano de negócios é um plano feito em 4 mãos, né, ou o fabricante junto com vocês, conosco, para a gente ajudar vocês a realmente realizar um objetivo que seja do nosso interesse e do interesse de vocês, ou seja, que a gente consiga contribuir para que você atue num novo segmento, que você comece a trabalhar com uma solução, com uma categoria de produtos que você não tem, que realize um evento com um grupo seleto de clientes de vocês e a gente apoiar. Então, esse é o objetivo do plano de negócio que vem sendo realizado e para quem já fez, eu tenho certeza que vocês deu resultado, né? Foi algo diferencial. Esse é o feedback que a gente tem recebido de vocês e do nosso time de campo também. Uma outra funcionalidade que está prevista para o próximo ano, vamos criar um conselho de canais e vamos escolher alguns executivos que fazem parte da categoria Sirius para nos ajudar a planejar os próximos passos e a estratégia da companhia. Então, a ideia é que no próximo ano a gente tenha um conselho que se reúna 1, 2 vezes por ano e a gente vai trocar de forma bem aberta com esses executivos quais são as nossas ideias, quais são as nossas estratégias e receber feedback desse grupo também. Então, é algo que está planejado para acontecer no próximo ano. Aqui é um resumo, não vou ser repetitivo, é uma tabela que resume bem aí tudo que a gente tem dentro do programa. Lembra que eu falei que o Antares não tem o benefício, mas a gente, para incentivar o programa, incentivar aí, para dar um empurrão nessa estrela que está começando, para esse trimestre específico, não sabemos se isso vai ser lá na frente, mas para esse trimestre, então por isso que nós nem colocamos nas regras, né, do programa. Se vocês entrarem no nosso portal, está disponível lá um documento onde tem todas as regras detalhadas, tudo isso que eu comentei com vocês está lá explicando exatamente como é que funciona, como é que é contabilizado, quais são as regras em detalhe, toda essa tabela de benefícios, etc. E lá está muito claro que o Antares não tem benefício. Então, a gente está fazendo uma promoção, um incentivo específico, todos os canais Antares, né? Então, lembrando, o canal Antares é aquele que recebeu uma cota para esse trimestre de no mínimo R$100 mil, pode ser que tenha recebido 150, 180, 200, recebeu uma meta de 100 até 250 mil reais, que é a próxima categoria, que é a categoria Gátria. Então, todos os canais que atingirem a sua meta nesse trimestre receberão um benefício exclusivo, específico e fixo de R$500. Então, é um incentivo mesmo para que vocês aceitem o programa, para que vocês experimentem o programa e, obviamente, que vocês batam a meta. Além disso, os canais Antares que fizerem mais de 250, digamos que a meta era 100, o canal foi lá, fechou alguns deals e teve um crescimento muito importante com a gente e faturou mais de 250 mil reais, que já é a próxima categoria. Automaticamente, os canais já vão ser subidos, né? Não sei, upgrade é a palavra em inglês, mas vão ser promovidos para a categoria Gátria a partir do Q4. Então, lembra que o normal é a gente pegar o histórico de 12 meses, nesse caso, fez mais de 250 mil, especificamente em Q4, os canais já vão ser promovidos para a categoria seguinte, aí passam a ter os benefícios dessa categoria. Legal? Então, agora, rapidamente aqui falar um pouco do portal. Nós criamos um portal específico, como eu falei para vocês, o endereço é www.sigaages.com.br. O portal está dividido basicamente em 3 blocos, em 3 páginas, né, que é assim que a gente dá o nome para o e-commerce. Então, tem uma página inicial, uma área de parceiros, que só consegue acessar essa área o parceiro que já deu o aceite no programa. À medida que ele dá o aceite, ele tem acesso
à sua meta e aos seus resultados. Os resultados são contabilizados e atualizados diariamente, então vocês conseguem acompanhar o resultado. Obviamente a meta é trimestral, mas você consegue já saber quanto que eu já fiz em julho, aí no próximo mês vai ter o julho e agosto acumulado, até a gente encerrar o trimestre, você consegue no dia a dia saber o quão distante ou quão perto você está da sua meta. E a terceira área é a área do resgate. Terminamos o trimestre, nos primeiros 5 dias úteis, normalmente do trimestre seguinte, então o que aconteceu agora no início de julho, nós disponibilizamos já no portal os resultados. E para quem bateu a meta, já está disponível solicitar o resgate. Duas coisas importantes que não acontecem naturalmente sem que vocês façam uma ação. Número 1, o aceite no programa. A gente convida vocês para o programa, mas se você não aceitar, até por questões legais, né, LGPD, etc., eu não posso pagar um benefício fiscalmente, etc., se vocês não tiverem aceitado o programa. Então, é muito importante que vocês aceitem a participação no programa. E o segundo é o resgate. A gente informa para vocês, parabéns, você bateu a meta, o seu resgate está disponível, mas é necessário que você entre no portal e solicite o resgate, tanto do rebate de vendas, que é aquele benefício, aquele cashback que vai para vocês fazerem o que vocês quiserem, melhorar a margem, colocar no bolso, pagar as férias, fazer o que quiser. E o benefício de marketing, lembrando que no caso do marketing você tem que nos dizer qual é a atividade de geração de demanda que vocês pretendem fazer com essa verba. Para reforçar a questão do aceite, né? A primeira coisa importante, se vocês foram convidados, o programa está baseado em um convite, não dá para entrar lá e falar, eu quero fazer parte do SIGA. Se você tem esse interesse e você ainda não está no 100 mil, fale com o seu consultor de vendas interno, fale com o seu GRA, se você for atendido por um GRA, e faça uma proposta e a gente vai analisar o seu caso. Mas o normal é que, com base no histórico e no potencial que a gente identifica, a gente convida o canal a fazer parte do programa em qualquer uma das categorias. Ele pode começar na categoria etária, se ele já tiver um histórico maior, ele entra na segunda, na GATRA e assim sucessivamente. Mas o que é importante? É dar o aceite. Para facilitar a vida de todo mundo, dentro do portal SIGA, nós criamos até um passo a passo, na verdade, é como se fosse um vídeo, né, que vai mostrando as telas do portal de como é que vocês fazem o passo a passo para dar o aceite. Importante, para que você possa dar o aceite ao portal, você tem que necessariamente já ter um login e senha para o nosso e-commerce. Então, são duas etapas, aceitar o e-commerce e depois aceitar o programa SIGA. Então, muita gente, eu fui lá e aceitei. Não, aceitou só o e-commerce, só se inscreveu no e-commerce. Tem o login e senha, está autorizado, mas não entrou para dar o aceite dentro do portal do SIGA. Então, quem tiver dúvida, quem já fizer parte do programa, para vocês saberem, falar, isso não acontece. Acontece. A gente teve canais que atingiram a meta no programa no trimestre passado e ainda não deram aceite. Então, a gente deu uma segunda chance, então vocês forem comunicados para que dê o aceite. Uma vez dando o aceite, a gente libera o benefício que vocês já conquistaram no trimestre passado. E para aqueles que estão começando agora, entra lá, não é complicado. Se tiver qualquer problema de senha, manda uma mensagem para a gente faz correção do login. Normalmente é muito simples, mas se tiver qualquer problema, a gente está aqui para ajudar também, para que vocês consigam ter esse acesso. Então, na página inicial, você tem todo o detalhamento do programa, tem lá o documento que tem o regulamento completo e tem perguntas e respostas, né? A gente foi e vai incluindo novas informações, dúvidas que normalmente o canal nos trouxe, a gente foi incluindo, então temos um perguntas e respostas bem completo para tentar responder as regras do programa, que são muito simples. Bateu, levou. Bateu a meta, está com o aceite feito, vai estar disponível o rebate. E como é que recebe o rebate? Da forma que for mais simples para vocês. Normalmente, se você tem uma fatura em aberto conosco, vai ser gerado um crédito pela nossa contabilidade e você abate daquela fatura. Se você não tem nenhuma compra pendente, vai ficar disponível dinheiro para você fazer uma próxima compra ou até, em último caso, pagar esse dinheiro direto para vocês com uma nota que vocês mandem para a gente paga vocês se você não tem ou uma fatura em aberto ou uma nova compra para acontecer. O processo é muito simples, é feito direto com o nosso time de financeiro. A gente não teve nenhuma reclamação ainda sobre isso, então a agilidade da resposta, a agilidade do pagamento tem sido um fator diferencial no nosso programa. Aqui aquilo que eu falei, como é que a gente faz o acompanhamento ao longo do trimestre, né? Uma vez que vocês deem o aceite, a meta de vocês vai estar lá e vocês conseguem acompanhar no dia a dia como é que está o resultado até o final do trimestre. E aqui a área onde você faz o resgate, tanto do rebate como da verba de marketing.
Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês e apresentar para vocês era isso. Eu quero reforçar que o programa, os feedbacks que a gente tem recebido vão de encontro com o nosso objetivo, que é ele ser simples, rápido e que agregue valor para vocês. Então, é uma mão de duas vias, né? De um lado, a gente espera que vocês concentrem negócio conosco. Do nosso lado, a gente quer cada vez mais apoiar os canais que nos dão essa prioridade. Então, o programa é uma forma de empacotar o nosso objetivo de ter esse atendimento diferenciado para vocês. E agora eu vou pausar. Jaqueline, agora se você puder me ajudar, se tiver alguma pergunta, pessoal que não colocou pergunta ainda, se quiser colocar no chat as perguntas, a Jaqueline vai nos ajudar aqui, eu vou tentar responder sem estourar muito tempo as principais questões, e se a gente não conseguir, a gente encaminha para vocês. Só peço que quem não colocou a pergunta ainda, que o faça colocando o nome da empresa, né, qual é o nome do canal, do revendedor, e o nome de vocês para que a gente consiga, de alguma forma, retornar essa informação que a gente não consiga fazer aqui agora. Então, Jaqueline, me conta aí como é que estamos aí. Paulo, a gente tem 3 perguntas. O Felipe Vieira perguntou: se tivermos um pedido com registro de oportunidade, esse valor de faturamento entrará nessa meta? Em seguida, ele perguntou se o fulfillment são negócios com registro de oportunidade. Então vamos lá, o fulfillment não necessariamente, e não é quando a gente tem um registro de oportunidade. O fulfillment, às vezes, o fabricante tem uma política, muito, como eu falei para vocês, isso acontece mais no caso de canais voltados para o mercado de varejo do que corporativo. Corporativo acontece, mas muito menos, tá? Quando é considerado um caso de fulfillment, o fabricante fecha, negocia uma venda específica com vocês e traz para a Agis normalmente dizendo, olha, essa operação vai ser feita através da Agis, mas vocês só vão fazer o tal do fulfillment. Então, vocês vão entrar com logística, com crédito, e vão receber o produto e fazer essa venda. Então, não é algo que foi trabalhado pela Agis junto com vocês, foi algo que veio normalmente por um fabricante. Então, nesse caso, às vezes o fabricante tem uma regra, ou acontece alguns casos onde o próprio canal muito de varejo, compra já direto do fabricante, mas por questão de ter o estoque da Agis, ele faz a venda através da Agis, e nesse caso, ele não nos permite ter uma margem que seria a nossa margem normal, é uma margem já definida, um percentual menor, só para fazer esse processo. Quando isso acontece, aí a gente não tem como, além disso, contar para o programa, que a rentabilidade ela já é comprometida desde o início. Registro de oportunidade, que acontece, obviamente, e muito no caso do mercado corporativo, é uma venda normal, né? Ou seja, o registro de oportunidade é aquela oportunidade onde a gente tem um preço especial para que possamos passar esse preço especial para você, que você garantiu, né, fez o registro no fabricante, garantiu e mostrou para o fabricante que você estava trabalhando aquela oportunidade desde o início. Então, qualquer venda, registro de oportunidade, é uma venda normal. Como eu falei para vocês, se vocês comprarem para estoque, vocês venderem para o cliente, funciona. E se nós definirmos em conjunto que vamos fazer um faturamento direto, uma intermediação para evitar bitributação ou substituição tributária, da mesma forma. A única diferença da intermediação é, digamos que eu vendo um produto para vocês, para ficar simples, por R$500 e você vendeu na ponta por R$700. Tirando toda a parte de imposto, só para simplificar, digamos que é R$200 a sua comissão. O que vai contabilizar para o programa não são os 700, que é a nota fiscal que a Agis emitiu direto para o seu cliente, e sim os 500. Mas, obviamente, toda venda, seja para vocês ou para intermediação e faturamento direto, contabiliza no resultado do programa. Ok? Perfeito. E só mais uma pergunta, Paulo, do Darizan, da eBite. Ele perguntou se o valor dos incentivos é pelo faturamento gross ou net. O faturamento sempre é líquido de impostos. Sempre líquido de impostos, tá? Perfeito. Então, essas são as nossas perguntas. Acho que a gente pode encerrar, né, Paulo, que a gente está certinho no horário. Legal. E agradecer a presença de todo mundo e relembrar que a gente vai enviar essa apresentação e também a gravação por e-mail para vocês. Legal, pessoal, é isso. Só faço o convite para que vocês acessem o nosso portal. Aqueles que já estão no programa e não deram aceite, por favor, deem o aceite. Né? Não vamos, né, como a gente fala, não vamos deixar dinheiro na mesa. Né? Por favor, a gente fez o programa e quando a gente tem, já está reservado aquele dinheiro para pagar para vocês. Então, a gente paga os rebates com o maior gosto, porque o objetivo é que vocês atinjam os resultados.
Então, é isso. Bom mês para todo mundo. Julho já está aí mais da metade, né? Estamos caminhando aí, estamos bem. O mês está indo dentro do que a gente esperava e a gente conta com vocês aí para continuar esse segmento e que as nossas estrelas brilhem cada vez mais alto. Pessoal, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nosso time de vendas, produtos e as das outras áreas está à disposição para trabalhar com vocês. Vamos lá. Boas vendas e boa semana para todo mundo. Obrigado, Jaqueline. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.